Talvez essa situação dure mais um tempo, mas é certo de que Ele está trabalhando e é certo de que aquilo que você precisa, que é vida, está nele. Você só precisa continuar acreditando nele. Você só precisa continuar depositando a sua fé nele e confiando que ele tem o poder para poder tirar você das profundezas das trevas. Que ele tem poder para te ressuscitar no último dia. Por mais que ainda não haja esperança, por mais que a luta, as dificuldades tenham vindo batendo na sua porta, por mais que talvez você esteja há 4 dias, há 4 meses, há 4 anos esperando o milagre, não perca a sua fé. Olá, queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar trazendo uma mensagem que Deus colocou no meu coração durante esses dias. Antes de começar essa mensagem, eu gostaria de te pedir, por favor, que você pudesse parar um momento aquilo que você estiver fazendo agora e, se você puder, feche seus olhos para que eu possa fazer uma rápida oração por ti. Eu costumo explicar antes de começar uma mensagem que não importa o quanto o pregador seja bom, eu poderia usar eloquência, poderia usar de artifícios, de técnicas, mas nada disso importa. Nada disso importa. Se não for o Criador, o autor dessa mensagem, ministrando ela no seu coração. Eu acredito que uma mensagem que é inspirada pelo Espírito Santo, ela tem que ser ministrada por Ele. Então, por isso, eu te convido hoje a você fechar os seus olhos para que eu possa fazer uma oração por ti. Uma oração convidando o Espírito Santo a Ele poder fazer você enxergar e ouvir aquilo que Ele tem preparado para você hoje. Porque eu não sei aquilo que você precisa, se é de esperança, se é de conforto, mas eu creio no meu coração que Ele tem algo para você hoje, se você quiser receber. Então, feche os seus olhos para que eu possa fazer essa rápida oração. Senhor, meu Deus e eterno Pai, meu Deus, primeiramente eu quero te agradecer, meu Deus, por tudo. Pelos aprendizados, pelas dificuldades, porque em tudo, meu Pai, eu sei, meu Deus, que a Tua presença é real, em tudo eu sei que todas as coisas que acontecem em nossas vidas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e foram chamados, segundo o Teu propósito, como está na Tua palavra. Pai, eu não sei a dificuldade dessa pessoa agora, eu não sei a luta, mas eu gostaria de te pedir humildemente, meu Deus. Se você puder, meu Pai, eu te peço, entrar no coração dessa pessoa agora, meu Pai. Se ela estiver receptiva a te receber hoje, meu Pai, eu te peço, por favor, entre no coração dessa pessoa, meu Pai. Acalma, ensina, abraça de uma forma, meu Pai, como eu não consigo abraçar, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, que ela venha entender, meu Deus, aquilo que ela precisa entender. Que ela venha, meu Deus, poder confiar, meu Deus, se ela só precisa confiar agora, meu Pai. Eu te peço, por favor, meu Deus, que ela venha viver, meu Deus, o Teu extraordinário. Acima de tudo, meu Deus, o Teu amor, meu Pai. Se necessário uma correção, porque a Bíblia diz que o Pai que ama corrige seus filhos. E nós somos amados, meu Pai, por Ti. Por isso o Senhor está nos corrigindo. Eu peço a Ti, por favor, meu Deus, que o Senhor possa estar abrindo os olhos espirituais e os ouvidos espirituais dessa pessoa agora, meu Pai. E que ela possa ver e ouvir aquilo que você tem preparado para ela, que é muito mais do que eu posso entregar, meu Deus, com as minhas palavras. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. O tema que Deus colocou no meu coração durante essa semana é sobre como vencer o medo da morte. Eu acredito que o medo da morte é um medo que acompanha a cada um de nós. Talvez nós não tenhamos liberdade para poder falar, porque às vezes isso pode ser visto como uma forma de criancice por parte de alguns. Mas sabe, eu acho que, aliás, eu acredito, nós deveríamos ter mais amor pelas pessoas, sabe? E eu não tenho vergonha de falar que por muito tempo, um dos meus maiores medos foi esse, o medo da morte. Eu me recordo que quando eu era criança, eu dormia num quarto separado e por um tempo, à noite, a hora de dormir foi uma das horas mais difíceis para mim, sabe? Eu sempre tive muitos pesadelos, mas chegou uma época que eu estava tendo muitos pesadelos com esse tema, com a morte. Muitos pesadelos onde eu pensava no fim da minha vida e eu pensava justamente em
os anos da minha vida terem passado e eu não poder mais recuperar esses anos. E aí eu ficava com muito medo do que viria depois. Naquela época, mesmo sendo cristão, mesmo sendo ensinado na palavra de Deus, eu não entendia o que viria depois. Mas sabe, uma graça que eu tenho, e eu posso dizer como eu sou felizado em poder ter tido isso, que é ser filho de pais e pais cristãos. Pessoas que me ensinaram nos caminhos do Senhor. E uma das coisas boas da minha infância foi poder ter visto desenhos bíblicos, sabe? Desenhos da palavra do Senhor. E eu me recordo que em um desses desenhos havia um dos episódios, sabe? Onde Marta, a irmã de Lázaro, o amigo de Jesus Cristo, Lázaro, onde Jesus Cristo ele vai ressuscitar esse seu amigo. Há um episódio onde Marta ela está conversando com Jesus e ela está falando justamente sobre a morte, sabe? No desenho bíblico ela tinha perdido um ente querido e ela falava para Jesus, olha, Jesus, a morte é algo tão fria, a morte é algo que dá tão medo, parece ser tão final. Mas Jesus Cristo olha para Marta e fala, Marta, aliás, fala para Maria, perdão. Ele fala para Maria, Maria, creia em mim, porque você não precisa mais ter medo da morte, porque eu vencerei a morte. Se você crer em mim, confiar em mim, você não precisa mais ter esse medo. E então, algum tempo depois se passa, nesse desenho, e depois vai acontecer aquilo que nós vamos ler aqui agora. Mas, sabe, depois que eu vi esse desenho, eu acredito que esse medo foi embora, sabe? Por mais que de vez em quando ele ainda volte, esses dias eu estava pensando nisso porque voltou. Eu estava no meu trabalho fazendo algumas coisas e eu voltei a pensar, a ter esse pensamento de novo, esse medo do futuro, esse medo do que ainda há por vir. Só que da mesma forma que esse medo veio, o amigo Espírito Santo ele também veio, falando no meu coração, olha filho, fica tranquilo. Com Deus você não precisa ter medo, porque Ele é capaz de te ressuscitar. Ele é capaz de nos salvar, porque a Ele foi dado esse poder. Ele ressuscitou. E através da sua ressurreição, nós podemos ter vida e vida em abundância. E comunhão com Deus, que é o principal. Ou seja, uma vida inteira, uma eternidade nos esperando ainda. A nossa vida não precisa ser limitada aos nossos 70, 80 anos que nós temos nessa terra. E se tem uma coisa que eu tenho a intenção de te trazer com essa mensagem, é esperança. Eu não posso fazer isso sozinho, é o Espírito Santo que tem que ministrar no seu coração da mesma forma que Ele ministrou no meu coração. Às vezes você está passando por um momento difícil, onde você perdeu um ente querido, e você esteja se perguntando, mas Deus, por quê? E talvez, ouvindo essa ministração hoje, você possa receber a sua resposta. Eu gostaria de te convidar, se você puder, abrir a sua Bíblia, em João, o Evangelho de João, capítulo 12, capítulo 11. E nós vamos estar lendo desde o versículo 1 ao 44, onde vai acontecer essa história, onde Jesus ele vai ressuscitar Lázaro. Mas antes do milagre, a Bíblia ela descreve bem o que vai acontecer, e é importante você entender algumas coisas até para você perceber como é o processo do milagre. Então vamos lá? João capítulo 11, versículo 1. Primeiro tem um subtítulo que diz assim, a morte de Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem ama está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, enquanto ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha, vamos parar um pouquinho aqui até esse ponto da história, no versículo 7. Jesus Cristo, a Bíblia vai deixar bem claro, Jesus Cristo amava Lázaro, amava Maria, amava a irmã dela, Marta. Ele amava essas pessoas. E mesmo ouvindo essa notícia de que aquele a quem ele amava estava doente, ele não foi de imediato ter com essa pessoa. E uma pessoa que vê isso, ela pensa primeiramente, mas se ele ama, por que ele não foi até lá primeiro? Porque Jesus Cristo,
Ele é o nosso Salvador, e nós temos que lembrar que o nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente quer dizer, Ele sabe de tudo. Ele sabe como vai terminar. A primeira coisa que eu quero dizer na sua vida agora, se você tem dúvida disso, é que Deus sabe como vai terminar. Se você está sem esperança hoje porque veio uma situação de doença na sua vida, seja uma doença física, uma doença emocional, uma doença espiritual, seja uma depressão, uma ansiedade, um ataque de pânico, às vezes um sentimento muito forte de querer se matar porque os problemas da vida estão muito difíceis e na realidade você não sabe, você quer matar o problema, você não quer morrer. Mas eu quero te dizer hoje com autoridade no nome de Jesus, Deus sabe como vai acabar a sua história. E se você der uma chance a Ele hoje, Ele pode escrever novos dias para você. Ele quer escrever novos dias de esperança para você. Mas você precisa crer que Ele pode, ainda que os teus sonhos, ainda que os teus projetos, ainda que as tuas expectativas nessa vida estejam mortas. E elas podem ficar. Mas se você tiver expectativa nele, a partir de hoje você vai passar por um processo de ressurgir com ele. Continuando, a Bíblia diz o seguinte, a partir do versículo 7. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. E estes lhe disseram, os discípulos falaram para Jesus, Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Então Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Nas trevas não há luz. E aqui eu quero fazer um parêntese e abrir em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 tem uma informação muito importante para você que acredita em Deus, ou para você que ainda não acredita, mas você tem que entender isso, e nada do que está escrito na Bíblia é por acaso, tudo tem um propósito. A Bíblia diz, no princípio, Deus criou os céus e terra, e era a terra sem forma e vazia, e tem algo que a gente não presta atenção em Gênesis, que é trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas, porém, sabe qual é a atitude de Deus ao ver trevas? A Bíblia diz, versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Eu quero te dizer mais uma vez o seguinte, que se você está vivendo uma situação de trevas, é por um tempo. Se você permitir que Deus entre na sua vida, Ele vai entrar com a sua luz e vai colocar esperança no seu caminho. Você não vai tropeçar mais, porque você vai ser guiado por esse sol da justiça, por esse sol de esperança. Eu não estou te falando de uma luz no fim do túnel, eu estou te falando de uma luz presente em todo momento. A Bíblia diz que no mundo, nós como filhos de Deus, nós teríamos muitas aflições, ou seja, dificuldades. Eu não estou te prometendo uma vida fácil, mas o próprio Jesus Cristo te prometeu isso, que Ele estaria com você até que Ele voltasse. Todos os dias, Ele estaria com você. Talvez você ainda não conseguiu perceber essa luz, porque a sua vida está em trevas, você deixou de olhar para Ele e está olhando para a tempestade, mas Jesus Cristo Ele está querendo te dizer, ei, eu estou aqui, volta a olhar para mim. E se você não me conhece ainda, abra a porta do seu coração para que eu possa entrar e a minha luz venha entrar. E assim você possa começar a voltar a ter visão, uma visão de futuro, de esperança em mim. A Bíblia diz o seguinte, Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. E a Bíblia vai dizer o seguinte, versículo 12. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Olha só, uma informação importante. Os discípulos eles não conseguiram enxergar que Jesus Cristo estava falando que Lázaro morreu. Talvez venha também com aquela certeza de que eles confiavam em Cristo.
Porque se ele falou que essa doença não acabaria em morte, ela não vai acabar em morte. Então eles pensaram, então Lázaro realmente ele só está dormindo. E isso também vem não só de uma confiança, mas também de um instinto humano que é evitar a dor, querer evitar mais notícias. Mas a vida daquele que anda com Cristo não é uma vida onde só há risos e sorrisos, há sim dias de choro. Mas a Bíblia diz, tá triste, tá sem força. Ele não tá te pedindo para você cantar, mas ele tá te pedindo para você orar, para você poder falar com ele e para você poder escutar aquilo que ele quer falar ao seu coração. Se você tá triste, ore. Se você precisa de alguém para chorar com você, não hesite em pedir ajuda. Mas principalmente peça a Cristo, porque Ele está com você e pode te confortar. Ele é o melhor, porque Ele é o amor. Então Jesus Cristo, Ele fala abertamente aos seus discípulos. Ele diz, Lázaro morreu, e para o bem de vocês eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então, um daqueles que o seguia, olha só, um daqueles que se diz discípulo de Cristo, olha só o que ele vai dizer. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também, para morrermos com ele. Você sempre vai ter Tomés na sua vida. Se você não olhar as pessoas que estão ao seu lado, se você não tomar cuidado com as pessoas que andam com você todos os dias, você vai ter pessoas para te derrubar no seu momento de fraqueza e não pessoas para poderem te animar nos dias difíceis. Você tem que tomar cuidado para você não continuar andando com Tomés na sua vida. Porque se você ficar andando com Tomé, Tomé vai te colocar mais para baixo e vai fazer você descrer da salvação, que talvez esteja do seu lado. Os discípulos andaram com Jesus esse tempo todo, 3 anos e meio. E mesmo assim, Tomé, vendo milagres, prodígios e maravilhas, ele não creu em Jesus. Ele tinha medo. Ele escolheu duvidar ao invés de acreditar. E talvez você seja esse Tomé na vida de alguém. Mas eu quero te dizer uma coisa. Na vida cristã, ou você tem fé, ou você tem dúvida. Os dois não dá. Ou você crê no Deus do impossível e tem fé, ou você vive duvidando e não alcança o milagre que você precisa. Ou você não permanece com Ele, porque às vezes você crê em Cristo, não quer dizer que Ele vai fazer aquilo que você quer. Quer dizer que você vai crer, independente da situação, e Ele vai realizar aquilo que Ele quer realizar na sua vida. Se você acreditar em Cristo, Ele vai realizar aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração daqueles que o amam, diz a palavra do Senhor. Mas você tem que crer, não pode duvidar. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Não seja um Tomé e não ande com Tomé, senão você vai ficar com a sua fé desfalecendo. Continuando a história, a Bíblia diz, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei, mesmo agora, que Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus Cristo está fazendo essa pergunta para você e para mim hoje. Você crê nisso? Aquele que crê em Jesus Cristo, ainda que morra, esse viverá. Esse não vai morrer eternamente. Talvez Jesus Cristo ele possa ressuscitar e fazer um milagre na sua vida. Talvez essa situação dure mais um tempo. Mas é certo de que Ele está trabalhando. E é certo de que aquilo que você precisa, que é vida, está nele. Você só precisa continuar acreditando nele. Você só precisa continuar depositando a sua fé nele. E confiando que Ele tem o poder para poder tirar você das profundezas das trevas.
que Ele tem poder para te ressuscitar no último dia. Por mais que ainda não haja esperança, por mais que você tenha perdido a sua fé, por mais que a luta, as dificuldades tenham vindo batendo na sua porta, por mais que talvez você esteja há 4 dias, há 4 meses, há 4 anos esperando o milagre, não perca a sua fé. Permanece, não desiste. Jesus Cristo, ele bate à sua porta, ele bate à porta do seu coração, ele te pergunta: você crê em mim? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer o milagre, você não pode perder a sua fé. Se a sua fé estava morta, hoje é dia de você reavivar a sua fé. Hoje é dia de você voltar a acreditar e olhar para o alto e continuar e começar a ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa chamando à parte Maria e disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. E ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Olha só, muitas vezes a gente não tem essa atitude de Maria. Maria, ela não hesitou quando ouviu que Jesus estava batendo na porta. Ela correu. Não endureça o seu coração. Se você está vivendo um momento difícil, quando você ouvir Jesus está batendo na sua porta, Jesus quer fazer um milagre, não resista. Muitos, por causa que estão vivendo uma situação difícil, uma situação de morte, quando ouvem o nome de Jesus, quando ouvem que Ele pode fazer um milagre, quando ouvem que Ele quer curar, elas reviram o olho, elas não acreditam mais, elas não têm a atitude de Marta, de Maria, de se aprontar e correr adiante do Pai, de correr para os braços de Deus. Não resista quando o Espírito Santo falar ao seu coração. Então Maria foi ao encontro do Mestre. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. E quando notaram que ela se levantou, ou seja, Maria, depressa e saiu, os judeus que estavam confortando-a em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. E chegando ao lugar onde estava Jesus, e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés. Ou seja, ela não foi com arrogância, ela foi com humildade e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes nós duvidamos de Cristo? Ele está pronto para fazer um milagre, mas nós duvidamos de Deus. E ao ver chorando Maria, os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Olha só o que a Bíblia diz, mostrando a humanidade de Cristo, mas muito mais do que a humanidade, mostrando que Deus se importa sim com o seu sofrimento. Não acredite naquilo que as pessoas falam às vezes, de que Deus ele está inerte ao seu sofrimento. Ele não está. Se tem uma pessoa que se importa com você e não desiste de você porque te ama e te quer bem, é Deus. Não duvide disso. Por mais que seu pai, sua mãe, as pessoas que você mais importa, elas te abandonem, acredite. Jesus Cristo, Ele não te abandona. A Bíblia diz: ainda que meu pai e mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ele não está inerte ao seu sofrimento. Ele não está indiferente à sua dor. Às vezes Ele está tirando um tempo com você e está chorando com você, porque às vezes é necessário você sentir as suas emoções. Ele não quer robôs, Ele quer pessoas que tenham de fato um coração sincero e humilde, a ponto de reconhecer que precisam dele. E a Bíblia diz: Jesus chorou. E então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus ressuscita Lázaro. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. E era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. E disse-lhe Jesus: eu não falei a você que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste e eu sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa do povo que está aqui,
para que creia que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz e disse: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem ele ir. Uma coisa muito interessante que muitos chamam a atenção é que Jesus ele não tirou as pedras do sepulcro. Por quê? Jesus ele poderia muito bem ter tirado a pedra do sepulcro, falando para a pedra rolar. Mas pedra muitas vezes significa dureza de coração. Você vê que o tempo todo no processo do milagre vão ter pessoas que vão escolher duvidar. Vão ter pessoas que vão escolher questionar a Cristo. E isso é sinal de muitas vezes de que as pessoas elas não criam de fato em Cristo. Elas só estavam com Ele porque Ele poderia fazer milagres. Será que você é um desses? Que está com Cristo quando Ele faz o milagre e quando Ele não faz, você vira as costas? Será que você é um desses que quando Cristo Ele não faz aquilo que você quer, e sim faz a vontade dele no momento certo, porque nós vivemos para a honra e para a glória dele, e não para a nossa própria glória? Aí quando ele não faz quando você quer, você revira os olhos, você abandona, você deixa de lado, você fala Deus não existe, você bate o pezinho. Chegou o momento de você amadurecer. Chegou um momento, e desculpa se você estiver no luto e você estiver ouvindo isso, mas às vezes é necessário. Chegou o momento de você quebrar essa dureza de coração e deixar que o amor de Deus ele possa te envolver novamente. Chegou o momento de você começar a parar de escolher duvidar e começar a acreditar independente da situação. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus e você ainda o louvará. Se Deus fizer do jeito que você quer e você imaginar, amém, glória a Deus. Mas saiba que se Ele não fizer, os planos dele são melhores ainda. Porque como eu já referi, está escrito na palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Talvez os seus sonhos eram muito pequenos, e por isso eles morreram. Mas hoje, Jesus Cristo, que é o dono da vida, Ele não veio só apenas para te dar a vida, mas Ele veio para poder ressuscitar os seus sonhos. A questão é, você quer recebê-lo? Você quer viver os planos dele hoje, ou você prefere viver os seus que já morreram? Você prefere receber a ressurreição dele hoje? Você prefere viver o milagre dele? Você prefere viver a vontade dele, que é soberana, poderosa, muito melhor do que aquilo que você pode imaginar? Ou você prefere viver os teus planos, que já se frustraram uma vez? Não faça uma escolha assim. Outra história que Jesus Cristo trouxe ao meu coração enquanto eu estava lendo essa mensagem, enquanto eu estava pensando nessa mensagem, foi a história do ladrão na cruz. Para você que não sabe, Jesus Cristo ele foi morto em volta de 2 ladrões. Um deles questionou o mestre, perguntando: mas você que salvou, que curou paralíticos, curou cegos, não pode curar a si mesmo, não pode sair dessa cruz? Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Muitos fazem isso com Cristo. Mas outros têm a atitude do outro ladrão, que sabendo que merecem a condenação, eles têm humildade de falar: você não tem vergonha de falar isso para Cristo? Olha só, olha o que Lucas 23, capítulo 39 vai dizer. 2 ladrões estavam do lado de Cristo quando ele estava no pior momento de sua vida. Estava crucificado em amor a mim e a você. E assim, um dos criminosos que estava ali, dependurado, lançava-lhe insultos. Ele falava: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Nem estando sobre a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu garanto. Olha só o que o mestre vai dizer para esse ladrão, um criminoso, uma pessoa que aos olhos da sociedade merecia aquela punição. Jesus Cristo ele vai dizer o seguinte: eu garanto que hoje você estará comigo no paraíso. O que eu quero dizer para você, já encerrando essa mensagem, é o seguinte:
Às vezes você viveu coisas ruins na sua vida, você agiu como esse ladrão na cruz, você vivia questionando, você vivia duvidando, você roubou as pessoas emocionalmente, espiritualmente, você foi uma daquelas pessoas que aos olhos da sociedade merecia a morte, e de fato, aos olhos de Deus, quando nós somos pecadores, realmente, nós estamos falando para Deus, olha, eu sou tudo menos você, porque pecador significa eu escolho fazer algo que não é ser imagem e semelhança de Deus. Por isso, eu mereço a morte. Quando você peca, você está falando para Deus, eu não quero estar perto de você. E a má notícia é que todos nós pecamos e fomos destituídos da graça de Deus, ou seja, nós não poderíamos receber a graça de Deus. Mas porque Cristo morreu e ressuscitou, Ele nos concedeu, através da sua graça, vida. E vida em abundância. E de novo, uma oportunidade de voltar e conhecer a Deus. Eu termino essa mensagem te dizendo o seguinte: muitos querem fazer como esse ladrão na cruz. Muitos usam essa passagem para pensar assim, olha, então já que eu posso ser salvo no último dia da minha vida, então eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero e no fim eu me arrependo. Mas não é assim que funciona. Esse ladrão, ele conheceu a Cristo no fim da vida dele e por isso ele pôde se arrepender e por isso Cristo o trouxe de volta. Mas a verdade é que todos os dias Deus coloca homens e mulheres como eu, mensageiros da palavra dele, para poder te trazer a lucidez de que Cristo bate a porta do seu coração e ele quer entrar. Mas a decisão de permitir com que ele entre e faça morada em você é sua. Ele não entra e sai arrombando portas como Satanás faz na sua vida. Ele entra, faz uma bagunça na sua vida. Ele entra e vem com seus falsos mestres para roubar, matar e destruir, te trazendo falsas ideologias, falando que Deus te aceita como você é, que você pode viver a vida do jeito que você quiser, mas não é assim. Isso não é amor, gente. Amor não é permitir que você faça aquilo que você quer à torto e à direito. Amor não é eu ver você indo para o inferno e simplesmente para poder estar bem com você, não te dizer nada. Isso não é amor. Amor é eu não ser capaz de ver você indo para um caminho mau e eu ficar inerte, ficar parado olhando você ir para o inferno. Quando eu te amo, eu sou capaz de te dizer, ei, olha, Deus se apresenta a você, o caminho é esse. Se você quiser, há outra possibilidade. Você pode hoje aceitar a Cristo e viver a sua eternidade com Deus, porque ir para o céu significa isso, viver para sempre ao lado do Criador, estar para sempre ao lado de Cristo no paraíso. Mas muitos estão escolhendo, infelizmente, fazer uma aposta. No fim, eu vejo. Não sejam desses. Não sejam desses que vai colocar a sua vida nas mãos de uma aposta ruim. Deus, ele sabe de todas as oportunidades que ele está fazendo para você. Hoje, aceitá-lo e receber a vida eterna. Não só a vida eterna, mas também uma vida nessa terra mais leve também. A proposta de Deus é essa, você viver uma vida mais leve enquanto você espera a volta dele e viver ainda uma eternidade, que é o nosso maior prêmio. É não estar confinado numa vida de 70, 80 anos que passa como um sopro. Acredite em mim, você que é mais velho, você sabe disso. Você olha para trás e você pensa, caramba, a vida passou muito rápido. E talvez muitos vão olhar e só no fim da sua vida vão descobrir, caramba, eu tinha medo da morte. E nesse dia, talvez seja tarde demais. Mas se você está ouvindo essa mensagem, eu quero te dizer, ei, não é tarde demais. Jesus Cristo, ele está batendo a porta do seu coração. Ele quer entrar e fazer morada, mas você tem que abrir. Você escolhe hoje aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? A escolha é sua. Se você quiser fazer essa oração de profissão de fé, se você quer aceitar Jesus Cristo hoje como seu único e suficiente Salvador e ser transformado, viver uma vida mais leve aprendendo de Cristo, como ele agiria nessa terra, uma vida espalhando o amor dele para que outras pessoas também tenham esperança, assim como você precisou um dia e agora você está tendo esperança. Se você quer viver uma vida mais leve nessa terra e ainda ter o maior prêmio, que é a eternidade, que foi concedida pela graça de Deus, eu e você não podemos pagar, não podemos comprar, Ele pagou por nós. Se você quer receber isso,
Eu gostaria que você fechasse seus olhos para que você pudesse fazer essa oração, repetindo essa oração comigo, de profissão de fé, que você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor, e você possa receber a vida eterna. Mas saiba que agora a sua vida, ela não vai ficar mais fácil, pelo contrário. Essa luz de Cristo, ela vai vir mostrando tudo aquilo que já estava na sua vida e você não sabia. E eram essas coisas que estavam mortas que estavam te apodrecendo. Mas a luz de Cristo vai vir hoje não só para te deixar no problema, mas vai ser para poder também te mostrar como você vai poder resolver cada um desses problemas com Ele. Se você aceitar essa ajuda de Deus, fecha os seus olhos para que eu possa fazer essa oração por ti. Senhor, meu Deus, eterno Pai, graças eu te dou, meu Deus, porque mais uma vez nós podemos estar aqui, meu Deus, ouvindo a tua palavra. Pai, essa pessoa hoje, meu Deus, ela quer te aceitar como seu único e suficiente Senhor. Ela diz: eu me arrependo dos meus pecados. E ela diz: pra lá, eu não volto mais. Escreve o meu nome no livro da vida, onde ninguém pode apagar. Eu sou teu filho, meu Pai. Perdoa os meus pecados e eu me arrependo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se você fez essa oração hoje, digita aqui nos comentários que você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque a Bíblia diz também: aquele que confessa Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, publicamente, ele pega o seu nome e confessa também para o Pai. Porém, aqueles que se envergonham de Cristo publicamente, então ele pega e ele não vai escrever seu nome no livro da vida. Ele não vai entregar seu nome para o Pai. Então você precisa dessa exposição para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. E isso não é para te expor, não é para expor a tua vergonha. É pelo contrário, é para você declarar para o mundo hoje que você está mudando. Que você vai ter agora a luz do mundo na sua vida. E agora você vai ser reflexo dessa luz. Entende, meu irmão? É isso. E não esqueça também de procurar uma igreja local, porque isso aqui não é uma igreja. Eu sou um mensageiro para entregar uma mensagem de Deus na sua vida. Mas você precisa de uma igreja, uma família de fé, para que assim você possa aprender de Deus todos os dias, como você pode ser mais parecido com Ele, com pessoas, homens e mulheres, que não são perfeitos, e por isso eles estão na casa de Deus, porque a casa de Deus é um hospital, onde todos nós estamos buscando sermos melhores, aprendendo e nos fortalecendo como corpo de Cristo, como família, para juntos irmos rumo à eternidade, esperando Cristo enquanto Ele não volta, para buscar a sua igreja. Amém? Procure uma igreja mais próxima possível e faça parte dessa família de fé. Deus abençoe. Até a próxima mensagem.